Galerinha, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre conjuntos, interseção, reunião e suas propriedades, tá certo? Então, nós vamos começar a falar primeiro da interseção. Então, vamos nessa. Olha só, nós dizemos que dois conjuntos, eles interceptam entre si quando eles se cruzam em determinada parte. Quando acontece esse cruzamento, nós chamamos esse cruzamento de interseção. É igual acontece, por exemplo, nas ruas, quando você tem ali duas ruas que se cortam. Então, esse ponto aqui no meio, no caso, seria o que nós chamamos de nós chamamos de interseção entre as ruas, né? O cruzamento entre as ruas. Enfim, deu uma falhada aqui. Então, olha só, vamos olhar esse exemplo. Ó. Quando o conjunto A cruza com o conjunto B, o conjunto formado desse cruzamento é chamado de interseção de A com B. E nós representamos por essa letra U, assim, de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, toda vez que você vê esse símbolo, significa interseção, cruzamento, parte em comum, tá certo? E a gente lê ó, A interseção B, ou simplesmente A inter B. Então, ó, eu tenho aqui o conjunto A e o B, e percebam que esse trecho entre eles aqui ó, é a chamada de interseção. Tudo bem? Nós podemos representar matematicamente isso dessa maneira. A interseção B é um elemento tal que esse elemento tanto pertence ao A quanto ele pertence ao B. Tudo bem? Então, percebam que não é complicado, você só precisa de atenção. Alguns casos particulares de interseção. Nesse primeiro caso, é quando o A está contido dentro do B. Olha lá, lembra? Toda vez que eu tiver esse símbolo, o primeiro conjunto daqui significa que todo ele está dentro do segundo conjunto, tá bom? Então, ó, desenhando aqui pelo diagrama de Venn, eu tenho que todo o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, quando eu tiver a interseção de A com B, quando eu tiver essa interseção cujo conjunto A estiver todo dentro do conjunto B, então o conjunto dessa interseção é o próprio conjunto A, porque todos os elementos do A estão dentro do B. Tudo bem? Outro caso particular é quando eles não têm elementos em comum. Então percebam aqui ó, que ele não se cruza. Se ele não se cruza, isso significa que não existe a interseção entre eles. E se pedir a interseção entre eles, você vai dizer que a interseção de A com B é o conjunto vazio. Olha o símbolozinho. Ou seja, não existe elementos em comum. A interseção sempre vai ter elementos em comum. Se não existe elementos em comum, significa que não existe interseção, ou os conjuntos são disjuntos, ou seja, eles não se cruzam em momento algum, certo? Então vamos continuar. Olha esse exemplo aqui, ó. Deixa eu limpar aqui e deixa eu pegar a canetinha para a gente visualizar melhor. Olha só. Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, né? E 10. E C, 1, 3, 5, 7, temos, olha só, interseção de A com B. Aí eu vou olhar no A interseção seria apenas os elementos que são comuns. Aí eu olho aqui, ó, eu tenho 2, o 0, desculpa, que eu tenho no conjunto A e tenho 0 no conjunto B. Vamos começar por aqui, ó, menos 2. Eu tenho menos 2 no conjunto B? Não. Então, ele não é interseção. Eu tenho menos 1 no conjunto B? Não. Então, ele não é interseção. Eu tenho o 0 no conjunto B? Tenho. Está bem aqui, ó, já está marcado de vermelho. Eu tenho 1 no conjunto B? Na verdade, eu não tenho, tá, pessoal? Aqui é um 10, eu que marquei errado, tá certo? O 2, eu tenho 2 no conjunto B? Sim, eu tenho 2 aqui no conjunto B. Então, quais são os elementos que tem no A e tem no B? 0 e 2. Então, esses dois elementos é a interseção. Ok? Olha aqui embaixo.
interseção de A com o C. Interseção de A com o C. Aí eu vou olhar, ó, menos 2, eu tenho menos 2 aqui no conjunto C? Não. Menos 1, eu tenho no conjunto C? Não. 0, eu tenho no conjunto C? Não. 1, eu tenho no conjunto C? Tenho, tá bem aqui, ó. 2, eu tenho no conjunto C? Também não. Quais são os elementos do conjunto A que tem no conjunto C? Apenas o elemento 1. Deu para perceber, pessoal, como é fácil? Não é complicado. Olha aqui, ó. Eu tenho agora o conjunto B em interseção com o conjunto C. Aí eu vou olhar. 0, eu tenho no conjunto C? Não. 2, eu tenho no conjunto C? Não. 4, eu tenho no conjunto C? Não. 6, eu tenho no conjunto C? Não. 8, eu tenho no conjunto C? Não. 10, eu tenho no conjunto C? Não. Então percebam que não existe elementos em comum, ou seja, a interseção de B com C é o conjunto vazio, ou são dois conjuntos disjuntos. Então, pessoal, perceberam como é fácil? É super tranquilo. E olha aqui a informação via diagrama. Olha só, interseção de A com B. Ó. No diagrama eu tenho 0 e 2. A interseção de A com C, no diagrama aqui eu tenho apenas o elemento 1. E a interseção de B com C, ó, eles não se cruzam. Então, eles são disjuntos, ou simplesmente conjunto vazio. Tranquilo, pessoal? Então, agora nós vamos falar sobre a reunião. A reunião é quando nós vamos juntar os elementos de dois conjuntos. Então, não importa se ele pertence ao conjunto A ou ao conjunto B. Quando eu falo de reunião, eu vou juntar esses dois conjuntos. Matematicamente falando, eu tenho isso daqui, ó. A reunião B, ou união, é o elemento, tal que esse elemento ele tanto pode pertencer ao A, quanto ele pode pertencer ao B. Então, percebam que a diferença entre a interseção e a reunião, na interseção, o elemento tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Na reunião, ele tanto pode pertencer a um, quanto pode pertencer ao outro, porque depois a gente vai juntar, tá bom? Então, não tem muita dificuldade, pessoal. Vamos supor que aqui no conjunto A eu tenho 1, 2, 3, e no conjunto B eu tenho 4, 5 e 6. A reunião deles seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É só isso. Percebam então, pessoal, que não tem complicação. É bem simples. Vamos aos casos particulares. Ó. Na questão dos casos particulares, eu tenho quando o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, quando eu faço a reunião do conjunto A com o conjunto B, o resultado é o próprio conjunto B. Por quê? Todos os elementos de A também pertencem ao B. Vamos supor que os elementos de A sejam 1, 2, 3. Quais seriam os elementos de B? 1, 2, 3 também. Pelo menos seria isso. Então, toda vez que o A estiver contido dentro do B na reunião, tá? Na reunião, isso significa que o resultado é o próprio conjunto B. Esses casos particulares ajudam a gente a resolver aqueles problemas mais complicados que surgem, tá bom? O segundo caso particular é quando eles não estão juntos, eles não se cruzam, ok? Então, não tem como fazer a reunião desses elementos, não existe essa reunião quando os dois conjuntos não se cruzam. Então, nós vamos dizer que nós temos um conjunto vazio, ou ainda que esses dois conjuntos são disjuntos, tá certo, pessoal? Então, percebam que, agora falando sobre a questão da reunião, e sobre a questão da interseção, eles têm essas pequenas particularidades entre eles, tá certo? Então, ó, vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais prático para a gente compreender. Ó. Dados os conjuntos A, B, C e D, temos que A reunião com B, ou seja, a gente vai juntar. Então, quem é o conjunto A? 1, 2, 3, 4. Quem é o conjunto B? 6, 7, 8. Então, o que nós fizemos? Só fizemos juntar todo mundo dentro do mesmo conjunto, ok? Vão acompanhando, o pessoal não entendeu, lê de novo, lê a apostila, revisa o vídeo também, tá? A reunião C. Então, a reunião C. Vamos juntar todos eles. Percebam que o 1
Ó, o 1, ele se repete. O 2 também. Que mais? O 3 e o 4 também se repetem. Então, todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Dentro do conjunto C. Ou seja, a interseção de a reunião de A com C é o próprio conjunto C, porque todos os elementos estão dentro. Ok, pessoal? Esses outros aqui eu não vou falar, mas eu espero que vocês já tenham entendido como é que funciona. Tá bom? Então, olha só, essa relação fundamental, aonde nós vamos falar sobre reunião e interseção ao mesmo tempo. Então, ó, esse N aqui, pessoal, ele significa algo como soma. A soma seria mais ou menos esse o significado. Então, ó, a soma da reunião de A com B é igual à soma dos elementos de A com os elementos de B. Então, nós vamos pegar todos os elementos de A e somar com todos os elementos de B, menos aí a soma da interseção dos elementos de A com B. Lembrando, reunião, a gente vai juntar todo mundo, no mesmo bloco. Já aí nós vamos somar os elementos de A com B para poder fazer reunião. No final, nós vamos subtrair os elementos que são comuns, ou seja, os elementos que estão se repetindo, tá certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idioma, sabe-se 420 cursam inglês, 134 cursam espanhol e 150 não cursam nem inglês nem espanhol. Determine o número de alunos que cursam inglês ou espanhol. Olha só como é que vai ficar essa conta. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Considerando ou seja, o conjunto universo dos alunos matriculados e o conjunto de alunos que falam inglês e o conjunto de alunos que temos que falam espanhol. Aí nós vamos ter o quê? O conjunto universo é 650 alunos, ok? Ignorem isso aqui, pessoal. Isso aqui seria uma igualdade. Tanto aqui, aqui e aqui, tá? É igualdade. Então, o total de alunos matriculados é 650, 420 falam inglês, 134 falam espanhol. Aí, na primeira situação, vamos observar esse diagrama. Eu tenho os que cursam inglês, eu tenho os que cursam os dois ao mesmo tempo, tenho os que cursam só espanhol, e tem os alunos aqui fora que não cursam nem inglês nem espanhol. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a reunião dos alunos que cursam inglês e espanhol, ok? Então, essa soma dos alunos que cursam inglês e espanhol é o conjunto universo menos a quantidade de alunos que não cursam nenhum nem outro. Então, ó, 650, que é o total de alunos, menos 150. Isso vai dar 500. Ou seja, 500 alunos, eles cursam tanto inglês ou espanhol. Está aqui, ó, esse ou. Então, ele pode cursar tanto inglês quanto espanhol. E eu já sei que 150 não cursam nada. A segunda pergunta, cursam inglês e espanhol. Então, esse E aqui ó, é interseção. Eu quero saber aqueles alunos que cursam os dois idiomas ao mesmo tempo. Então, nós vamos trabalhar a interseção de inglês com espanhol. Aí nós vamos usar essa formulazinha que está aqui em cima. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o somatório da interseção deles. Então, eu vou pegar o número de alunos que estudam inglês com o número de alunos que estudam espanhol. 420 e 134. A interseção deles é 500. Então, vou fazer o quê? O que eu vou fazer nesse instante? Só pegar um negócio. Então, pessoal, nós vamos somar 420 menos 34 e subtrair de 500. Vai dar 54 alunos que gostam, ou melhor, que estudam inglês e estudam espanhol ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Eu espero que tenha compreendido. Na próxima aula nós vamos falar da continuação desse assunto. Obrigado e até a próxima.